Esse falando aí E aí? do homem que tem a síndrome XX. Então, o homem, ou seja, tem um testículo, tá? Então, o genótipo dele está alterado porque ele é XX, ele não apresenta o cromossomo Y. Então, o genótipo dele está alterado. Esse cromossomo X apresenta um gene que pertence ao Y. Não deveria estar ali, mas está. Então, o genótipo dele está alterado. O fenótipo dele está alterado, porque na realidade era para ser uma mulher, já que é XX. Ele está sendo um homem, então ele está apresentando um testículo, tá? E o cariótipo está alterado, porque apesar de aparecer 46XX, então praticamente quando a gente visualiza, a gente vê que está normal 46XX, mas na realidade ele tem uma inserção desse gene SRY em um X, tá? Então ele está alterado o genótipo, está alterado o fenótipo e está alterado o cariótipo dele também, ok? E aí, o exemplo dessa síndrome da mulher XY. Então, a mulher XY não era para ser mulher, era para ser um homem, porque apresenta o Y. Mas o genótipo dele, esse Y, apresenta deleção do gene, então o genótipo está alterado. O fenótipo está alterado porque era para ter testículo e não tem testículo, tem um ovário, por exemplo, certo? E o cariótipo também está alterado, porque apesar de aparecer 46XY, ele apresenta uma deleção nesse caso, tá? E aqui no no homem XX, ele vai aparecer uma inserção. Então, também está alterado. Então, está alterado nos 3 níveis, tá? E a síndrome da insensibilidade é a mesma coisa. Tem uma alteração em genótipo, mas não é o gene que vai produzir a testosterona, mas o gene que é o receptor de testosterona, tá? Então, tem uma alteração em genótipo, tem uma alteração de fenótipo, porque o hormônio está circulando, mas não tem receptor que vai fazer a ligação, que vai fazer a comunicação para a produção, para o desenvolvimento daquelas células das gônadas, por exemplo, ou da genitália. E aí ele tem uma alteração de genótipo, tem uma alteração de fenótipo e tem uma alteração de cariótipo, tá? Porque essa região ela pode ter sido deletada, tá? Então, você envolve a alteração em 3 níveis. Essas alterações, elas são visíveis quando a gente olha na folhinha, assim, a gente for olhar os cromossomos, não. São alterações muito sensíveis. E aí a gente precisa da biologia molecular, que a gente vai ver mais para frente, o FISH, para identificar se essa região ela foi deletada ou teve inserção, alguma coisa, tá? Porque a olho nu você não consegue, porque são regiões muito pequenas. O cromossomo em si já é pequeno, e aí essa região, ela é muito menor ainda. Então, não tem condições da gente visualizar a olho nu que aquilo ali foi deletado ou está inserido, certo? Alguma dúvida ainda em relação a esse? Tranquilo. Tranquilo. Então, a gente, apesar tá tudo muito bonito, tá? O cariótipo tá maravilhoso. Não, pode ter tido uma microdeleção lá que a gente não tá visualizando. E aí, isso representa toda uma síndrome, tá? Associada. Mesma coisa da síndrome de Down. Não necessariamente está envolvido um cromossomo 21 inteiro. Pode ter sido parte. Simplesmente uma duplicação do braço curto, uma duplicação do braço longo. Então, existem várias exceções. A gente começa estudando a regra, para depois a gente ver como essas exceções podem ocorrer. E elas ocorrem por quê? Porque todos os eventos de fecundação, de produção de gametas, eles são aleatórios e existem erros na parte do ciclo celular. Se o ciclo celular fosse 100% perfeito, a gente não tinha nenhuma doença relacionada à genética. Mas a gente tem uma doença relacionada à genética porque simplesmente esse ciclo celular ele falhou. E não só o ciclo celular falhou, mas como o DNA que está no núcleo, ele está sempre sofrendo efeito externo. Então, sempre é uma oxidação, é uma droga que se usa, um alimento que se usa, as toxinas
liberadas pela combustão do petróleo. Então, tudo isso, quando entra em contato no nosso corpo, vai entrar na célula, e entrando na célula, ela pode entrar no DNA e fazer alteração no DNA. Tá? Então, a gente está sempre sendo exposto a esses efeitos externos. Então, o nosso corpo lutando com o ambiente para se manter vivo. E aí, nesse processo, ele pode mutar, e aí gera-se falhas, e nessas falhas a gente vai desenvolver as doenças, tá? Então, é sempre nesse processo aí, falha no ciclo, mutação no DNA, tá? E essa mutação do DNA pode ser nível macro, que a gente visualiza em cromossomo, ou pode ser nível micro, que a gente não consegue visualizar nos cromossomos inteiros, tá? Mas a gente tem deleções enormes, tem deleções, inserções enormes, então a gente tem essa confusão aí de estruturas diversas, tá? De alterações. E aí, voltando para comparar o X e o Y e o Y, como a gente falou, não são cromossomos homólogos, mas existem regiões que são chamadas de pseudo-autossômicas. Então, os cromossomos homólogos, o cromossomo 1, certo? A gente diz que ele é homólogo com outro cromossomo 1. Então, um de origem materna e outro de origem paterna. E assim sucessivamente, até o último cromossomo menorzinho do autossômico, que é o cromossomo 22. Então, eles são todos homólogos. Por que homólogos? Porque eles têm regiões que são regiões de homologia, regiões onde esse gene que é o A, aqui também vai ser o A. Aqui pode ser o B, o gene B, aqui pode ser Bzinho, só mudou o alelo, mas é o mesmo gene. Pode ser C e aqui pode ser Czinho. Então, esses são regiões de homologia, ou seja, na mesma posição, no mesmo locus, eu vou ter genes ou regiões parecidas. Já o cromossomo X e o cromossomo Y, por não serem homólogos, eles têm algumas regiões chamadas de pseudoautossômicas, que é esses par, tá? Principalmente o par 1 e o par 2. Então, a gente observa que existe homologia e simplesmente o cromossomo, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu botar. O gene SRY, ele está muito próximo a esse par 1, certo? Então, ele está aqui. E aí, esses, por serem regiões de homologia, pode haver troca no processo do crossing over. E aí, nessa troca, aqui, em vez de ele envolver a troca apenas do par, ele pode levar o SRY para um X, tá? E esse X vai aparecer o SRY aqui. E aqui foi deletado. Então, a gente observa que essas regiões de homologia vão haver trocas também, tá? Principalmente a região 1, que ela é altamente conservada, ela que é importante para a ligação entre os cromossomos X e Y, para depois eles serem separados na meiose 1, certo? E aí, voltando, essa região aqui, que elas vão ter troca, essa região com essa. Tá? Então, a gente tem uma translocação aqui. Troca, mas essa troca pode ser tranquila, sem problema nenhum. O problema é quando a gente envolve esse gene na troca. E aí, esse vem para cá. A gente vai ter um X, que vai apresentar o SRY. E aí, se esse X for fecundado com outro X, a gente vai ter um homem XX, certo? Porque ele tem 2X, mas ele tem o gene do cromossomo Y, ok? E é nesse processo aí que a gente vai ter as síndromes envolvendo o homem XX ou a mulher XY. Se esse Y aqui que sofreu o processo de troca, e aí ele não tem mais o SRY, então se ele for fecundado, vai ter o X e o Y, a gente vai formar um 46XY. Teoricamente era para ser um homem, mas não é um homem porque tem a deleção ou a troca desse gene, certo? Essas regiões, elas são ricas em genes, tá? Então, não são regiões só de DNA repetido, ok? E aí, por exemplo, esse par 1 tem pelo menos 24 genes e tem o gene short. Esse gene, ele é importante para altura. Então, esse gene, ele dá uma certa altura. Quando esse gene ele é deletado, ele está alterado, certo? Ele vai gerar
mulheres principalmente, né, por conta do X, mulheres com características, com tamanhos menores. Então, as meninas que têm síndrome de Turner, que são 45X, se esse gene está faltando, tá? Por simplesmente não ter outro X, ou ele está deletado, ou ele está mutado aqui, aí elas vão ser mais baixas do que o normal, tá? Então, esse gene ele também é importante para a altura. Falha nesse par 1, ou seja, deleção nesse par 1, a gente vai ter problema na esterilidade e no pareamento dos genes, tá? Então, na ausência desse par 1, a gente não vai ter separação correta dos cromossomos sexuais. E não havendo a disjunção dos cromossomos sexuais, a gente pode ter falha e esterilidade masculina. Então, simplesmente, a gente pode surgir uma monossomia, uma trissomia envolvendo os cromossomos sexuais. E aí, vamos falando trissomia e monossomia, não é porque tem trissomia e monossomia que a gente vê que existe pessoas portadoras da Klinefelter síndrome de Turner que é compatível com a vida, né? Quando tem essas alterações, é mais fácil induzir o aborto do que aquela criança ela venha a nascer, ok? Já o PAR2, ele tem pelo menos 4 genes, é uma região muito pequena, tá? E ela não é necessária para fertilidade. Então, se esse PAR2 ele for deletado, não tem problema, tem uma separação, ainda consegue ter uma separação entre os cromossomos sexuais e não interfere, tá? E aí a maioria, como eu falei logo no início, a maioria dos genes do Y apresentam correspondente no X, certo? Sendo que eles não são sujeitos à inativação. Então, quando se tem uma mulher 46XX, um desses X é inativado, como eu falei. Já o homem 46XY, esse X não é inativado. E aí, se eles têm genes em comuns, por exemplo, aqui e aqui, esses dois genes eles estão expressos, estão produzindo as proteínas dele. Já a mulher, não. Vai ter um gene aqui e um gene aqui. Se esse está condensado, certo? Só vai ter expressão desse gene aqui. Teoricamente, na teoria, sim, mas na prática a gente vai ver que existem falhas nesse processo e algumas regiões desse X continuam ativas. Apesar de dizer que ela está lá no corpúsculo de Barr, é inativo, não. Ainda assim, existe a liberação dessas regiões, certo? Então, a gente vê que na biologia nada é 100% perfeito, certo? Sempre tem essas mudanças. Ô, professor, no caso de um X que for inativado, então possa ser que, exemplo, for do pai, ou tanto faz do pai ou da mãe. Aí do pai foi inativado. No caso da mãe. Se o do pai for inativado, a mãe que vai ficar. Proteínas do X do cromossomo da mãe que vai ficar ativa. Se o do pai se o da mãe for inativo, o do pai que vai produzir. Só que aí o que acontece? A gente vai ver que não existe uma escolha só o X dos pais são inativados, só o X da mãe que é inativado. Não. Isso é aleatório. Um tecido, por exemplo, as hemácias não. Os tecidos sanguíneos inativam o X materno, o fígado inativa o X paterno, o neurônio inativa o X paterno, são bem aleatórios, entendeu? E aí a gente tem a produção de uma ou de outra. E aí a gente fala aqui no caso das mulheres, em relação aos os genes envolvendo o X, o cromossomo X, elas são sempre mosaico, porque existe essa diferença entre uma célula vai inativar o X e a outra célula, ou uma célula vai inativar o X paterno e a outra célula vai inativar o X materno. Então, elas são, se a gente pode comparar vizinhas, elas podem ter processo de inativação diferente. Entendeu? E aí, quais são as alterações envolvidas nos cromossomos sexuais? A gente tem alterações numéricas, como as monossomias do X, exemplo da síndrome de Turner. Temos, a trissomia envolvendo cromossomos sexuais, e aí é 2X e 1Y, que é Klinefelter. Então, a gente tem alterações a nível de estrutura, como a translocação do SRY, a gente tem estruturais de deleção, a gente tem estruturais envolvendo inserção. Então, a gente pode ter alterações, todos aqueles tipos de alterações que a gente viu anteriormente na aula, pode envolver os cromossomos sexuais, excetuando a translocação robertsoniana, né, que é específica para cromossomos acrocêntricos que tem a região satélite, tá?
Mas de resto pode ocorrer envolvendo X e o Y. E sempre em relação a essas alterações, esses indivíduos eles são mosaicos. Então, a gente também vai ter um conjunto de células de uma mulher de síndrome de Turner que vai aparecer 46XX normal, e aí vai ter outro conjunto de células de outro tecido que vai apresentar a síndrome de Turner, a ausência de um dos X. Então, a gente também vê mosaico envolvendo os cromossomos sexuais. Tá? O que não existe é 45Y, isso não é compatível com a vida. E aí, qualquer alteração a nível de cromossomos sexuais vai afetar a determinação do sexo, ou seja, determinar se vai ser feminino ou masculino. A gente vai ter a formação das genitárias duplas, certo? A gente pode ter a formação da falha no processo de puberdade. Então, são meninas e meninos que demoram a entrar na puberdade simplesmente por falhas hormonais ou falhas nos receptores desses hormônios. Então, o desenvolvimento sexual, ele se torna mais tardio. E fertilidade, ele pode até ter uma determinação das genitárias masculinas, pode até se desenvolver numa puberdade, numa faixa ok, mas aí na hora de ter a sua prole, né, de realmente ter a fecundação e formação da prole, ele pode ter problema de fertilidade, tanto a masculina como a feminina, por processo de disjunção, por N formas que podem ocorrer. Tá? Então, todos esses cromossomos, todas essas alterações afetam principalmente nessa parte sexual. Mas também, quando a gente tem mulheres com excesso de X ou homens com excesso de X, a gente também vai ter alterações a nível de desenvolvimento mental, tá? Cognitivo. Essas pessoas, elas também vão ter um retardo associado a desenvolvimento cognitivo mesmo, devido a esse excesso de cromossomo X. A gente vai ver isso mais para frente. E aí, como eu falei, as monossomias envolvendo o Y não são compatíveis com a vida, porque o X ela é muito importante, porque tem genes relacionados a outros metabolismos para o nosso corpo e para nossas células. A monossomia do X é viável, mas baixa essa fertilidade. Então, as mulheres de síndrome de Turner, com síndrome de Turner, elas conseguem ter uma qualidade de vida tranquila, normal, não tem tanto problema em relação ao desenvolvimento mental. Teoricamente, são considerados normais a nível de cognição, mas elas têm uma baixa de fertilidade. Elas demoram muito a entrar na ovulação. Geralmente, tem que fazer uso de terapia hormonal para, de fato, entrar na fertilidade, tá? Mas aí vão ter falhas realmente no processo de formação dos gametas. E aí existem as tetrassomias ou pentassomias. Então, tetrassomias são 4 cromossomos sexuais, por exemplo, e pentassomias são 5. Isso a gente pode ocorrer, tá? Em relação aos cromossomos sexuais. Então, é mais comum você ver tetra e penta envolvendo os cromossomos sexuais. A gente não viu nenhum tipo de tetra e de pentassomia envolvendo os cromossomos autossômicos. A gente só vê o que é visível, né? As monossomias, que é um cromossomo só, as trissomias, 3 cromossomos, e a nulissomia, que é a ausência daquele par de cromossomos homólogos. A tetra e penta a gente vê cromossomos sexuais. E aí, das mais comuns, se a gente comparar as aneuploidias envolvendo os cromossomos sexuais e os autossômicos, os sexuais são mais comuns, são mais frequentes, e aí ele está mais também associado não só à meiose masculina, feminina, como a masculina também, tá? Então, esses erros nos cromossomos sexuais também vai gerar problema na prole dos homens, tá? Não só das mulheres. Então, comparando cromossomo, então é mais fácil ter um indivíduo portador da síndrome, se a gente for comparar um homem, tá? Ele tem uma falha no cromossomo 21 ou numa falha no cromossomo sexual. Então, comparando a meiose masculina, é mais fácil ele ter uma falha no cromossomo sexual do que no cromossomo autossômico. Mas, mais uma vez, nada impede, tá? A incidência desses casos envolvendo os cromossomos sexuais são um caso a cada 500 nascidos. Então, a cada 500 crianças nascidas, alguma delas vão apresentar alguma alteração cromossômica envolvendo ou X ou Y.
tá? Esses cromossomos sexuais, eles sofrem mais erros na mitose do que os cromossomos autossômicos. Então, a gente vê, por exemplo, nesse caso, os cromossomos sexuais, tecidos que vão ser bem mosaicos mesmo, envolvendo os cromossomos sexuais. Por quê? O Y, por exemplo, ele não é tão importante assim para a produção de proteínas, vamos supor, para o fígado, certo? Então, se ele não é tão importante assim, não existe uma verificação lá das proteínas do ciclo celular para verificar se ele tem algum erro. Se ele tiver algum erro, não tem problema, porque aquilo ali não vai gerar proteína para ele, porque ele está inativo. É um gene, é um cromossomo que basicamente os genes estão inativos para ela, para aquela célula. E aí, ele pode ter erro e aí o erro pode continuar multiplicando mais células de mitose sem problema nenhum, porque ele não tem, não é tão importante assim para aquele tecido, como o fígado, que eu estou falando, certo? E se você tem alteração nos cromossomos sexuais, teoricamente não existe a redução da expectativa de vida. Então, o portador de síndrome de Turner e Klinefelter, em média, eles vivem a mesma coisa do que os outros indivíduos considerados normais, tá? Com cariótipos normais. Então, não existe uma redução da expectativa de vida em relação a eles. Tranquilo? Alguma dúvida para a gente entrar aqui na inativação do X, como ocorre? Professora, os hermafroditas são erro também disso, dessa parte do X e do Y? E os hermafroditas são indivíduos que não apresentam órgãos, né? Que eles não têm definição de gênero. Então, pode ser uma falha nesses cromossomos. Porque, assim, quando a gente fala... Se eu falo, tem uma falha no cromossomo. Se eu estou dizendo que tem falha no cromossomo, é porque vai ter falha no DNA, certo? E aí pode ser nível visível, nível macro, ou pode ser nível micro. E pode ser falha como eu falei, na separação para desenvolver testículo. Simplesmente é uma proteína que na hora ela é ativada, ela produz o testículo, e a outra, se não tem essa proteína, ela vai, o indivíduo vai desenvolver o óvulo, tá? Então, a gente tem só a separação de um start de uma proteína para outra. Ou simplesmente falha no receptor. Se não tem o receptor, que são proteínas também, a gente não tem a separação dos gêneros, né? Então, pode ser isso. Ou simplesmente um indivíduo, ele nasce com a genitália dupla, porque ele tem os dois genes. Ele tem simplesmente o gene pode ser XX com o SRY. E aí esse indivíduo, ele produz de alguma forma um pouco dessa proteína que vai formar o testículo. E aí ele vai ter a formação dos dois, tanto do óvulo como do testículo. Então pode ser falhas nesses processos. Como você pode ser N falhas. Se a gente pegar todos os casos de pessoas que têm a genitália duplas, todos eles vão ter alterações a nível de cariótipo, de cromossomo visível? Não. Ainda assim, tem casos que não se sabe, simplesmente é uma falha numa proteína anterior àquela proteína importante. Ou, por exemplo, é uma falha vamos supor, o testosterona é um hormônio lipídico, certo? E aí vamos supor que a gente precisa transformar o cortisol não, o colesterol, tá? Nesse hormônio. E aí a gente tem a proteína bonitinha para transformar, só que simplesmente existe uma falha na degradação desse colesterol. E aí, tendo uma falha nessa degradação, então a via anterior, não sei se vocês estão vendo bioquímica agora, não sei se é depois ou antes, mas, por exemplo, você pode ter uma falha anterior e aí a proteína que vai formar a testosterona, ela está normal, ela está ativa, mas foi uma anterior, da cascata anterior, que ela está ausente. E aí, simplesmente por ela estar ausente, a gente não tem a formação da testosterona. Então, existem vários pontos que podem ser passíveis de falha. E aí, normal a maioria deles tem um problema no cromossomo X. Aí, investiga. Aí, vê, não, no cromossomo X está tudo ok, os genes estão tudo ok. Aí, vai para os genes principais. Genes principais estão ok. Aí, vai para os genes que são cascata, os genes ou as proteínas que são anteriores. Aí, verifica se elas estão bem. Elas podem estar ok. Simplesmente não tem erro nenhum nessas proteínas, nesses genes. Pode ser um evento epigenético.
simplesmente uma mutação não, uma metilação que faz com que essa região ela não seja lida, não seja expressa. Então não tem erro nenhum no código do DNA, porque ainda está perfeito. Mas simplesmente por estar metilado, a RNA polimerase não reconhece aquele sítio e não gera a proteína. Então tem N falhas. E todas essas falhas que a gente sabe na biologia, elas explicam todos os casos? Não. Ainda assim, tem casos que nenhum desses fenômenos que foram visualizados são comprovados. Então sempre tem aquele indivíduo que é o caso clínico, que aí vão investigando, e aí vê que tudo que já tem na literatura não se aplica a ele. E aí vai investigar para ver o que pode ser que esse indivíduo tenha de alterado. E aí surgem novas informações. E aí a gente evolui como ciência, certo? Então, todos os casos, 100% é assim, não. A maioria pode ser desse jeito, mas sempre tem aquelas pessoinhas que são as exceções, e essas exceções que fazem com que a ciência ela evolua, tá? Entendi, obrigada. Aí, por isso que eu fico falando, tudo que vocês estudam, tudo que vocês leem, vocês têm que fazer associação dos conteúdos, porque o que você vê em bioquímica vai se aplicar aqui, o que eu vejo aqui vai ser aplicado lá em farmacologia, que vai ser aplicado em patologia, que vai ser aplicado quando vocês começarem a estudar as disciplinas clínicas, como bioquímica clínica, como hematologia, tipo, tudo, essas ciências, elas estão relacionadas. Então, você vê um evento, um indivíduo, ele é diabético, mas vamos supor, ele tem um diabético 2. Esse diabetes 2 é a falha na produção de insulina? Não, ele produz insulina, simplesmente é uma falha nesse receptor. E aí, quando você vai ver, receptor é formado de quê? De proteína. Então, para ela ter o receptor da insulina na célula, esse receptor, essa informação vem do núcleo. Aí, quando se olha para o núcleo, o DNA daquele receptor ele pode ter mutado, tá? Pode simplesmente ter sido mutado. Ou não, esse DNA estava tranquilo, essa proteína está sendo formada tranquilo, mas aí tem uma modificação transcricional, né? Então, essa proteína, simplesmente, o DNA está perfeito, ela vai ser transformada em RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai transformar vai lá para o ribossomo, e o ribossomo vai transformar aquilo ali em uma proteína, uma cadeia polipeptídica, só que simplesmente essa cadeia polipeptídica, ela pode ter sido formada, ter sido feita uma ligação diferente. E aí esse receptor vai para a membrana, mas ele não é sensível mais à insulina. Ele está lá, mas ele modificou a estrutura proteica. Modificando a estrutura proteica de ligação por troca de aminoácido ou não, simplesmente por uma falha, vai estar tudo errado. Tá? Então, são N formas que levam às doenças. E aí, quando a gente fala, o indivíduo ele tem diabetes tipo 2, são insensibilidades à insulina. Tá, se todo mundo é insensível à insulina, então todo mundo responderia ao mesmo medicamento. Mas por que todo mundo não responde ao mesmo medicamento? Porque a origem daquele fenótipo, ou seja, a origem daquilo ali, ela é diversificada. Então, umas pessoas falha na acessibilidade simplesmente porque mutou o DNA, outras são processos de tradução, outras são eventos que nem se sabe o que é que acontece com ela, tá? Então, por aí que você tem que continuar estudando e associando as disciplinas, tá certo?